Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ficar muito bem informado e atualizado sobre as últimas novidades do nosso Clube do Coração, do nosso Tricolor de Aço. Esse é o segundo conteúdo do dia, então eu peço o seu apoio aqui, assista, maratone os conteúdos do canal para que você possa ter essas últimas atualizações informativas sobre o Bahia. Antes de começar, peço a você o seu apoio, estamos quase chegando à marca de 21 mil inscritos aqui no canal, então com a sua contribuição chegaremos lá cada vez mais fortes, crescendo e consolidando esse projeto, beleza? Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que vamos abordar nesse vídeo de hoje. Perguntado no perfil oficial do clube se a gente vai ter uma camisa em comemoração à Copa do Mundo, o Bahia colocou aqui um emoji de olhos e um hashtag BBMP. Então, fatalmente, deveremos ter uma camisa comemorativa em alusão à Copa do Mundo de 2022. Agora, se vai ser em alusão à seleção brasileira, como é que vai ser esse modelo, ainda é uma incógnita. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos com relação a esse episódio, que foi levantado no dia de ontem pelo torcedor tricolor e pelo clube, né, que colocou essa postagem para intrigar ainda mais a nação tricolor, gerar uma expectativa e também que a galera já comece a guardar o dinheiro para comprar esse novo modelo. E tomara que aconteça uma gestão com esse produto de uma forma competente, né? Já que a gente está tendo muita frustração com relação à loja, com relação aos produtos, que isso possa evoluir cada vez mais. E, evidentemente, com a SAF, isso tem que dar um upgrade, né? Tem que acontecer uma melhora para que a gente tenha essa compra, esses produtos acessíveis e disponíveis para a nação tricolor. De olho na Chapecoense, o Bahia fez mais um treinamento no dia de ontem. Hoje o Tricolor de Aço também vai dar continuidade e viajará para Chapecó, tá certo? De olho na Chape, Henderson comandou um treino tático no dia de ontem, né? O elenco do Bahia deu continuidade ao período de treinos antes do confronto em Santa Catarina. E nessa terça-feira, no auditório, a comissão passou um vídeo com lances sobre os acertos e erros cometidos no último jogo contra o Operário na Fonte Nova. Em seguida, no campo, o preparador físico Gerson Rocha separou os atletas em 3 grupos e deu início ao aquecimento com bola. O lateral Matheus Bahia e Danilo Fernandes, além do atacante Ítalo, continuam no processo de recuperação. O treinador Henderson Moreira, após o aquecimento, orientou o elenco durante uma atividade que contou com cruzamentos pelos dois lados. Finalização da entrada da grande área e confronto de ataque contra a defesa, sempre com 3 componentes em cada setor. Na última parte, ele comandou um trabalho tático com a provável equipe titular. Nessa quarta-feira pela manhã, a delegação treina e depois segue em viagem para Chapecó, tá certo? Só uma correção com relação a essas datas aí, esse cronograma de apresentação do Bahia e o atacante Ítalo, né, machucado ainda em processo de recuperação. Vamos conferir aqui uma aspa de Belintani sobre um possível estabelecimento de nome, se já há algo confirmado com relação a técnico, a CEO, enfim. Vamos ver como é que está esse diálogo. Lembrando que essa entrevista aqui foi concedida no podcast Dinheiro em Jogo do Rodrigo Capello. Ele falou pela primeira vez depois da apresentação de proposta oficial do Grupo City e agora vivemos a expectativa de que esse acordo seja cada vez mais discutido, selado em breve e aprovado pelos sócios torcedores tricolores com parecer favorável ou não do Conselho Deliberativo, porque é o sócio que dará o veredito que decidirá o futuro do Tricolor de Aço. Tá, estamos falando aqui de três figuras que são fundamentais, né? CEO, diretor de futebol e técnico. Aí pergunta, assim, bem direta, sem nenhuma enrolação da minha parte. Já tem nome para essas 3 posições? Não tem, pelo seguinte, a gente está indo de cima para baixo no projeto, né? Nós concluímos nessa semana o grande documento, digamos assim, um documento de mais de 500 páginas, um pouco mais, um pouco menos de 500 páginas, incluindo os anexos, né? Tem muito anexo, muita informação, que ele sintetiza um ano de trabalho. O que há em relação ao comando de futebol é o entendimento de que, concluída essa etapa, nós precisamos começar a pensar nisso, né? Primeiro, nós temos um treinador hoje que está com a missão principal de subir o clube para a Série A, e todo profissional que está no clube, seja treinador, seja diretor de futebol, seja o massagista, seja qualquer um, merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Agora, naturalmente, a gente planeja o clube para o ano que vem de uma maneira com SAF hoje. A gente decidiu já planejar com SAF e a gente está, a partir de agora, começando a trabalhar as reuniões, fazer as reuniões de planejamento
que não começou por discussão de treinador, é óbvio, porque nós temos um treinador dentro do clube, não começou por discussão de diretor de futebol, porque nós temos um diretor de futebol dentro do clube, mas começou por características de elenco, que clube nós queremos, que time nós queremos para o ano que vem, os jogadores que estão aqui, que têm contrato com o clube, se a gente vai, né, permanecer ou não, os que não têm contrato, como a gente pode mantê-los aqui, se ele interessa pelo perfil para o ano que vem. Então, o processo que a gente tem aí entre 2 e 3 meses para planejar, sempre entendendo que é um projeto que ele só vai ter o botão apertado, e aqui botão apertado, entenda-se, atitude tomada, dinheiro gasto, cheque assinado a partir da aprovação. Por isso que a gente tem uma mistura, né, nesse processo de tamanha responsabilidade, coerência, cuidado, pé no chão na hora de analisar, o tempo que seja necessário para fazer uma análise de qualidade, entendendo que se essa análise puder ser feita até o final do ano, ótimo, porque isso tem impacto na temporada do ano que vem. Tá aí as aspas de Belintani. Agora você confere também uma aspa dele sobre a questão de sigilo, né, com o contrato, como é que vai ser, quantas páginas tem, como é que vai ser essa discussão, se vamos sim. Ele falou aqui um pouquinho sobre a expectativa no final da temporada a gente já ter um veredito, né, pelo menos já uma evolução muito grande com relação a essa análise. Provavelmente em dezembro deveremos ter já a votação da Assembleia Geral de Sócios com relação a essa proposta. Vocês conferem e a gente volta para encerrar o vídeo. O sócio não ficará com nenhuma dúvida sobre o projeto. Qualquer consulta que ela puder fazer na época da votação, nós vamos abrir isso para o sócio. E o contrato é um contrato que ele em si ele não tem nenhum assunto dentro dele que não possa ser esclarecido ao torcedor. Não há cláusula de confidencialidade sobre nenhum tema dentro do contrato. Por mais que, logicamente, o contrato em si, o instrumento contratual em si, ele tem embarcado ali tecnologia, segredos industriais, circunstâncias da própria estratégia do City Futebol Group, que ele não vai ser completamente divulgado no seu detalhamento pleno. Mas não tem ali nenhuma cláusula que seja sigilosa, não há nenhum assunto ali dentro que não possa ser debatido, e isso foi uma condição que nós estabelecemos para respeitar a própria natureza e a história recente do clube. Portanto, qualquer pergunta que o sócio fizer poderá ser respondida. E a gente se antecipa a isso, né? Eu evito trazer temas que possam parecer uma boa notícia na frente e que no final, quando a gente for esclarecendo, ele fala, pô, mas você escondeu isso, escondeu aquilo. Portanto, quando a gente fez a comunicação ao sócio, eu já disse coisas que são muito positivas para nós e coisas que são circunstâncias da própria negociação. Eu costumo dizer, se o contrato fosse nota 10 para nós, seria nota 6 para o outro lado. É melhor ter um contrato nota 8 para os dois lados, porque isso é a lógica da negociação, não é a negociação perfeita. E sobre investimentos, como é que a gente constituiu isso? Primeiro, dívida, nós não abrimos mão. Quem quiser investir no Bahia tem que pagar a dívida inteira. Se vai ser no dia seguinte ou se vai ser em um ano, depende da natureza da dívida. Aquela dívida que é líquida e certa, já tem uma condenação na justiça, por exemplo, ou é direito de um jogador que saiu no ano passado e a gente está devendo a ele, por exemplo, como tem em alguns casos, ou é um FGTS que está atrasado, essa dívida líquida e certa ela vai ser paga no prazo curtíssimo. Isso diz respeito a aproximadamente 70% desse montante de até 300 milhões. Os outros 30% são dívidas que cabem em discussão. Nós não queremos pagar se a gente entende que não deve, ou não deve integralmente, deve só parcialmente. Então, haverá negociações mais específicas desse restante, e assim que a negociação for concluída, também será quitado. Então, o investidor, para chegar no Bahia, tem que garantir que ele paga toda a dívida com recurso externo. Por que é isso? E você é um estudioso do tema, sabe a importância disso. Significa que o recurso futuro da SAF não vai ter separado nenhum real da operação para bancar a dívida anterior. Por exemplo, na hora que o torcedor compra uma camisa por R$200 ou por R$300, 20% desse recurso, em muitas SAFs que estão sendo constituídas, são reservados para pagamento de dívida. E, portanto, o clube fica com menos dinheiro para investimento em futebol. Então, o Bahia foi a primeira SAF que foi constituída sem recuperação judicial ou sem reserva dos 20% de receita futura para pagamento de dívida. Nossa dívida vai virar zero num curto prazo a partir de investimento externo. É isso, pessoal. Esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau.